Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Giovana e hoje temos aqui conosco a professora Louane, que nos dará uma explicação sobre o futurismo, suas características, o que é, enfim. Primeiramente, eu queria agradecer por ter sido convidada e bora conduzir a nossa aula agora. E para iniciar aqui, Louane, eu já vou começar com uma pergunta sobre o que foram as vanguardas europeias. Então, as vanguardas europeias foram um conjunto de tendências artísticas que provocaram uma ruptura ali na tradição cultural do século XIX. Elas surgiram entre os períodos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, introduzindo uma estética marcada pela experimentação e pela subjetividade. Os artistas das vanguardas europeias estavam em busca de uma ressignificação do que era considerado arte. E aí eles acabaram rompendo com todas as tradições anteriores através de experimentações com materiais e técnicas diversas. Esses movimentos artísticos trilharam o caminho para o surgimento da chamada arte moderna. Não é à toa que as vanguardas europeias influenciaram fortemente diversas manifestações artísticas em todo o mundo, inclusive o modernismo brasileiro. Para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, que é o futurismo, eu vou falar o conceito dele. O futurismo foi um movimento iniciado em 1909 e fez parte das vanguardas europeias, que lutavam pela reforma na arte e mais liberdade de criação. Concentrou-se na Itália, de onde a maioria dos artistas e obras mais famosas. Nossa, que rolê! Mas como o futurismo surgiu? De onde foi a origem? Como ele surgiu? Então, o início oficial do futurismo ocorreu com a publicação de Fundação e Manifesto do Futurismo, por Filippo Tommaso Marinetti, no jornal Le Figaro, em 20 de fevereiro de 1909, na cidade de Paris. Vale frisar que o movimento surgiu e concentrou-se na Itália, mas a veiculação de seu manifesto em um jornal francês garantiu ainda mais repercussão internacional. Esse manifesto serviu de exemplo para todos os seguintes, pois apresentava a fundação e também a nova poética que assumiam anunciar-se por manifestos era uma característica das vanguardas europeias. Um conjunto de movimentos literários e artísticos do século XX que buscava questionar o tipo de arte feito até ali, muito dogmático e acadêmico, e trazer mais liberdade e novos formatos. Outras vanguardas conhecidas foram o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. Pelo ano de fundação, fica claro que o futurismo, assim como as outras vanguardas, surgiu em um período de grande tensão no continente europeu, na ocasião da chamada Paz Armada, quando todas as principais potências preparavam-se militarmente para o início de um conflito, que foi a Primeira Guerra Mundial. O fundador, Marinetti, até usou o movimento como propaganda do fascismo quando se filiou ao Partido Nacional Fascista. O futurismo se divide em duas fases. Uma das datações muito consideradas para o futurismo, feita pelo escritor Luciano de Maria, dividiu em duas fases, a do verso livre, de 1909 a 1913, e as das palavras em liberdade, de 1914 a 1944. O verso livre é usado na poesia quando não há uma métrica definida, ou seja, uma medição de sílabas poéticas. Já a fase das palavras em liberdade constituiu questionar ainda mais a tradição, mudando a ordem sintática, abolindo a pontuação, destruindo o subjetivismo, exaltando o feio, entre outros. Uma pergunta aqui: quais foram os principais artistas desse movimento? Eu imagino que tenham sido vários, e quais foram os principais, ou todos, enfim? Bom, existem vários, mas alguns dos mais conhecidos são o Pino Masnata, o Francesco Candiolo, Francesco Meriano, o Filippo, que fundou, o Enrico Cavaccioli, entre outros. De qual maneira isso acabou influenciando no Brasil? O futurismo foi o principal movimento que influenciou o modernismo, que se desenvolvia no mesmo momento no Brasil, pelo antitradicionalismo e pela liberdade de forma e criação. Entretanto, como os modernistas dominavam o cenário nacional, essa estética não chegou a ter grande presença.
Mesmo assim, pode-se perceber sua influência em Oswald de Andrade, escritor da primeira geração modernista, pelos seus rápidos flashes sintéticos, estilo nominal, telegráfico, fluxo de ideias, paródia ou reescrita de autores anteriores, apropriação do olhar do outro. Além disso, também esteve presente na poesia concreta, famosa no Brasil nos anos 1950. Um dos grandes autores concretistas do Brasil foi Augusto de Campos, que, influenciado pelo futurismo, mudou totalmente a forma de produção, como na obra O Pulsar. Bom, eu sou a Júlia e eu queria agradecer a nossa convidada Louane pela sua participação, que foi muito importante para o desenrolar do episódio de hoje. Muito obrigada. E então por hoje foi isso. Fiquem ligados ao nosso canal para os próximos episódios da série Vanguardas Europeias e não se esqueçam de se inscreverem e deixar aquele joinha que vai ajudar demais. Por hoje é isso. Tchau!